Lição de número 5. O casamento é para sempre. Segundo trimestre de 2022, Revista dos Adultos. Meus queridos irmãos, nesta lição estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Veja que num contexto em que a instituição do casamento é tão atacada, temos hoje uma lição que certamente fortalecerá a instituição do casamento e apresentará seu caráter divino, pois foi Deus quem instituiu. O casamento é para sempre. Como Jesus via o casamento? O que a Bíblia ensina sobre o casamento? O que Moisés falou sobre o divórcio? Qual o ensino de Jesus Cristo sobre o divórcio? Você encontrará as respostas a estas perguntas nessa lição. Então, não saia daí. Estude conosco, teremos uma aula abençoada por Deus. Olá, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olhe, estamos no segundo trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema do trimestre que nós estamos estudando é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, cujo tema é o casamento é para sempre. E eu convido você a estudar conosco mais uma preciosa lição. Então pegue caneta, lápis, papel, para você fazer as suas anotações. Hoje certamente teremos uma aula muito rica, muitas informações que vão lhe auxiliar no preparo dessa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à introdução da nossa aula, lição de número 5. O tema é o casamento é para sempre. Texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e versículo de número 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos para a verdade prática. A verdade prática diz assim: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 até o versículo de número 32, que diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Versículo 30 diz assim: e se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Versículo de número 32. Muito bem, meus irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é apresentar a condenação do adultério. Segundo objetivo que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula é mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E o terceiro objetivo, afirmar a indissolubilidade do casamento. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos estar estudando no primeiro ponto a condenação do adultério, definindo o adultério.
no primeiro subtópico. Vamos também estudar no segundo subtópico a posição de Jesus quanto ao adultério e no terceiro tópico os males do adultério. No segundo ponto nós vamos ver que o que rege o coração regerá também o corpo, porque procede do coração o que o homem pensa. No terceiro ponto, a indissolubilidade do casamento. Nós vamos estudar também os seus 3 tópicos. Teremos uma aula abençoada. Fique aí, continue conosco. Antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, gráficos, mapas e muito mais informações para você enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu quero fazer a você é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Muito bem, meus irmãos, ainda queremos informar que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. Caso você tenha perdido as lições anteriores, você pode consultar a nossa playlist, porque elas estão lá. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição, a condenação do adultério. E no primeiro tópico diz assim, definição de adultério. O que é adultério? Adultério é a prática da infidelidade conjugal. O que as pessoas dizem? O que as pessoas falam sobre o adultério? Algumas culturas não consideram errado, veja isso, uma pessoa casada, principalmente o marido, ter relações sexuais fora do casamento, e outras também não consideram o casamento uma união permanente. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Biblicamente, irmãos, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. Veja que o adultério é detestável aos olhos de Deus. No antigo Israel, essa ação era punida com morte. O texto está em Levítico capítulo 18, versículo 20, e eu deixo esse texto aí anotado na telinha para você fazer também suas observações. Agora, Jesus ensinou que seus seguidores não devem cometer adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27 e o versículo de número 28 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Veja, meus irmãos, que Deus proíbe o adultério ao ordenar: não adulterarás. Êxodo capítulo 20 e o versículo 14. Ele também expressa seu repúdio contra o divórcio. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis, diz a palavra do Senhor em Malaquias capítulo 2 e versículo de número 16. É importante dizer também que cobiçar a mulher ou o homem alheio é uma forma de adultério. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 27 até o 28, nós lemos: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, não adulterarás. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja, meus irmãos, que as escrituras sagradas se posicionam firmemente contra o adultério, para que o casamento e a família fossem preservados
e para que a santidade no lar desenvolvesse cada vez mais. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Diz assim: a posição de Jesus quanto ao adultério. Veja que Jesus volta sua atenção para o sétimo mandamento. Os rabinos limitavam o adultério apenas à infidelidade sexual. Jesus, porém, amplia o significado desse pecado para o olhar lascivo e o coração impuro. Então, não basta ir para a cama do adultério para quebrar o sétimo mandamento. Basta ter a intenção de arrastar para a cama a pessoa ilicitamente desejada. Na verdade, o desejo e a prática não são idênticos, mas, em termos espirituais, são equivalentes. O olhar que Jesus menciona não é apenas casual e de relance, mas é um olhar fixo e demorado com propósitos lascivos. Portanto, meus irmãos, o homem descrito por Jesus olha para a mulher com propósito de alimentar seus apetites sexuais interiores como um substituto para o ato sexual em si. Não é uma situação acidental, mas um ato planejado. Veja, meus irmãos, que o posicionamento de Jesus contra o adultério é algo que está bem explícito, conforme ensinou. Um simples olhar para uma mulher com um desejo impuro no coração já era considerado adultério. Agora, meus queridos irmãos, o terceiro tópico, vamos estudar os males do adultério. É importante afirmar que o adultério é algo muito doloroso e que causa um sofrimento para todos que cercam o casal. Até mesmo a pessoa que traiu sofre. Todo cristão deve ser consciente de que a prática do adultério, quer seja por parte do esposo, quer seja por parte da esposa, é sempre algo ruim e que traz consequências desastrosas para a vida a dois. Meus irmãos, as consequências deste ato são tantas e tão duradouras que realmente não vale a pena passar por isso. Eu quero citar algumas dessas consequências. Primeiro, você terá pesares e culpas por ter traído outra pessoa. Segunda consequência, serão várias horas de dor e sofrimento pensando no erro. Terceira consequência, seu cônjuge precisaria de ajuda para superar essa fase tão difícil. Quarta consequência, seu cônjuge passaria por longas horas de dor e sofrimento. Quinta consequência, seus filhos ficariam extremamente decepcionados. Sexta consequência, seu relacionamento conjugal sofreria uma quebra de confiança. A sétima consequência, seu caráter perante sua família e amigos seriam questionados. Ainda tem mais. Oitava consequência que eu enumerei, sofreria a disciplina do Senhor. Nona consequência, seu cônjuge poderia pedir o divórcio. A décima consequência, poderia perder a amizade e respeito de seus filhos. 11ª consequência, poderia perder a amizade dos amigos do casal. 12ª consequência, a outra pessoa envolvida poderia sofrer. Se a outra pessoa envolvida for casada, terá problemas com o cônjuge. 14ª consequência, ela poderá sofrer perdas materiais. Há muitas mais consequências. Eu enumerei 14 consequências. Portanto, veja que as consequências do adultério são tristes e duradouras, tanto para quem trai, quanto para aquele que é traído. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao segundo ponto da nossa lição. O que rege o coração, regerá também o corpo. E no primeiro tópico diz assim: o que procede do coração.
O que é o coração na Bíblia? Meus irmãos, nós lemos muito sobre o coração na Bíblia, porque nos tempos bíblicos pensava-se que nossas decisões, sentimentos e processos de pensamentos vinham do coração. O coração da Bíblia foi pensado para ser uma espécie de centro de controle do qual todas as nossas decisões foram tomadas. Então, quando lemos sobre o coração na Bíblia, é sobre o lugar onde você tem sua vontade, suas atitudes e intenções, e qual é a fonte de seus pensamentos, ações e palavras. Este coração é o núcleo de quem você é como pessoa. Seu coração é essencialmente você. Com o seu coração, você escolhe entre o bem e o mal. Não é verdade, irmãos? Veja, meus queridos irmãos, que no livro de Provérbios, no capítulo 4 e o versículo de número 23, diz assim: está escrito que é do coração que procedem as fontes da vida. A Bíblia refere-se ao coração de forma muito clara, mostrando como o centro de nosso ser, como o reservatório de tudo o que somos. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, está escrito: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nosso coração é a fonte na qual tiramos o bem ou o mal. Veja também, meus queridos irmãos, que no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nós lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes o coração engana a você mesmo? É por isso que as Escrituras dizem: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, é como se o coração pudesse abarcar tudo, a totalidade de nosso intelecto e de nossa vontade. Terceiro tópico diz assim: sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Veja, meus irmãos, que o corpo foi criado por Deus e tem seu propósito. Todavia, é bem verdade que depois do pecado ele se torna instrumento para a prática da iniquidade. Apesar disso, meus irmãos, quando o homem nasce de novo em Cristo Jesus e oferece esse corpo para a glória de Deus, meus irmãos, Romanos 6, versículo 13 fala disso, passa a ser o santuário do Espírito Santo, vivendo ainda com esse corpo mortal que ainda não passou pelo processo de transformação. O cristão precisa estar cheio do Espírito Santo para que as obras carnais não venham se sobressair, conforme está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo de número 20. Olhe, meus irmãos, aqueles que andam no Espírito certamente não satisfarão as concupiscências da carne. Esse é um resultado garantido pelo Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, vamos estudar o nosso terceiro ponto, a indissolubilidade do casamento. No primeiro tópico, o casamento na perspectiva bíblica. O que ensina a Bíblia sobre o casamento, você pode me dizer? Veja, meus irmãos, que o casamento é uma união permanente e dedicada entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 até o 6, Deus ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está escrito. Segundo tópico, o que fazer para que o casamento seja para sempre? É o que nós vamos estudar no segundo tópico. Meus irmãos,
É importante dizer que um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nessa vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, em base na amizade, no bom tratamento, no carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele certamente será para sempre. Meus irmãos, eu quero trazer aqui 6 pequenas atitudes que certamente vão melhorar o casamento. Primeiro, ter tempo para o outro. Por mais que hoje tenhamos de nos dividir em diversas tarefas, em diversas ocupações, trabalho, estudo, cuidado com os filhos e a casa e etc. Preciso ter tempo de qualidade para o cônjuge. Segunda atitude para melhorar o seu casamento, sem gritos, sem desentendimento, mesmo que brigas são normais dentro do casamento, mas não deixe que a raiva lhe domine. E não grite, gritar é uma agressão, e mesmo que não deixe marcas físicas, magoa profundamente o outro. Aprenda a ter domínio de si e cultive a moderação, educação e respeito na hora das discussões. Terceira coisa, admitir os erros. Admitir erros não é sinal de fraqueza, mas sim de reconhecimento de que somos humanos e temos debilidades e defeitos que precisam ser trabalhados por todos os dias para poderem ser superados. Quarta coisa que precisa ser feito: rancor não leva a nada. Se foi seu cônjuge que errou, perdoe. O orgulho e a dificuldade de perdoar são um veneno para um casamento feliz. Quinta atitude que deve ser tomada: alimente o amor. O amor entre o casal é algo vivo que deve crescer a cada dia, desde que alimentado com gestos de carinho e atenção. Sexta coisa que deve ser feita para ter um casamento permanente: saber agradar. Pode parecer muito óbvio, mas muitas vezes nos esquecemos de dizer obrigado aos nossos cônjuges. Agradecer é uma forma de reconhecer e valorizar as ações feitas pelo outro para nós. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro tópico diz assim: casamento, uma união indissolúvel. É importante dizer que Jesus deixou bem claro que o casamento é uma realidade para toda a vida. Vejam, meus irmãos, que os fariseus perguntaram a ele sobre o que Moisés havia determinado, isto é, a possibilidade do divórcio. Perguntaram eles: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Mateus 19, versículo 3. O Senhor lhes deu uma resposta enfática: não lestes que o Criador no princípio fez o homem e a mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Veja, meus irmãos, que Jesus deixou bem claro, por causa da dureza de vosso coração, que Moisés havia tolerado, permitido o repúdio das mulheres, mas no princípio não foi assim. É importante dizer, irmãos, que Jesus foi enfático quando disse: no princípio não era assim. Ou seja, no coração de Deus, quando ele criou o homem e a mulher, estabeleceu o casamento para sempre. Veja que Jesus disse: sereis uma só carne. Gênesis capítulo 5, versículo de número 23. É importante dizer que carne na Bíblia quer dizer natureza humana. Meus irmãos, há muitas razões para entender a indissolubilidade no matrimônio. O apóstolo Paulo compara o casamento com a união de Cristo com sua esposa, a saber, a igreja. Veja isso, meus irmãos, o que Paulo afirmou: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja
e se entregou por ela. Ora, então, o casamento é sinal da união eterna de Jesus com a igreja e de maneira indissolúvel. Ele não se separa da igreja e nem a igreja se separa dele. O Senhor derramou seu sangue por amor à igreja. A marca do verdadeiro amor é a indissolubilidade, pois amar é decidir fazer o outro feliz para sempre. Isso não tem limite de tempo. Você sabe que um amor provisório não é amor. Amar é comprometer-se com a felicidade do outro para sempre, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, amando-o e respeitando todos os dias de sua vida. Meus irmãos, é importante dizer que o casamento é a base da família e essa é a base da sociedade. Se o casamento se dissolver, a família se dissolverá e a sociedade perecerá. Muito bem, meus irmãos, é importante ainda afirmar que pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas a sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria da parte de Deus para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus Cristo no lar. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Deus te abençoe sempre.